Olá, como você tem passado? O desejo do meu coração é que Deus se manifeste de uma forma linda na sua vida. Se você está conectado aqui é porque Deus, o Senhor, tem planos para você. E eu queria que neste momento nós pudéssemos orar, entregando esse tempo ao Senhor, entregando esse momento para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para ministrar a mim e a você. Vamos orar? Pai, nós oramos, ó Deus, clamando pela Tua santa vontade na nossa vida, Pai. Deus, receba a nossa adoração, Deus, as nossas orações possam chegar diante da sala do trono, ó Deus, para que o Senhor, que é Deus que conhece o nosso coração, cumpra a Tua vontade em nossas vidas, Pai. Que a Tua voz seja algo clara neste lugar, neste ajuntamento do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Pra te adorar, Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus.
o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir na beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Nós vamos orar neste momento e o desejo do meu coração é que você se coloque diante de Deus, trazendo os seus motivos ao Senhor. Talvez você tenha motivos de gratidão por iniciar este ano do jeito que Deus deseja, mas talvez você tenha carregado alguns motivos, algumas razões que você precisa apresentar diante de Deus. E eu peço para que você agora, neste momento, possa fechar os seus olhos e orar, colocando isso diante do Senhor. E o Deus Todo-Poderoso, que conhece todas as coisas, suprirá e responderá de acordo com a sua vontade. Pai, nós oramos em nome de Jesus para que a sua vontade se cumpra na nossa vida, Deus. Deus, eu me lembro, ó Deus, da família da Amandinha, que perdeu o avô, o seu Hélio. Pai, visita-os, Deus, com o teu poder consolador, Pai, e que eles possam encontrar, mesmo no meio da dor, a presença santa do Senhor, ó Deus. Que eles vejam de forma prática, Deus, o agir do Senhor. Pai querido, nós oramos, ó Deus, colocando os motivos que cada um dos seus filhos neste momento apresentam nas suas mentes, nos seus corações, talvez até que tenham compartilhado, escritos no chat ou no WhatsApp. Pai, visita-os com o teu poder, Pai, para que a tua santa vontade seja realizada, Deus, para que possamos experimentar a tua boa mão. Deus, nós nos lembramos da irmã Silvana, Deus, que está fazendo um tratamento ali de saúde, e nós clamamos para que se torne, ó Deus, prático e real esse tratamento e ela venha a melhorar, Deus. Deus, traga de volta, Deus, o coração, as emoções da tua filha, Deus, para que ela possa, Deus, viver plenamente aquilo que o Senhor a tem. Deus, que o Senhor demonstre o teu amor, ó Deus, nesse tempo, ó Deus, em que ela tem enfrentado dificuldades, Pai. Visita-a com teu poder, Pai. Nós oramos, ó Deus, clamando e entregando todas essas situações e pedidos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Louve o nome do Senhor, toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Do pó, com
8, a partir do versículo 3, diz: Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. Versículo 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Versículo 9. Os que ouviram, acusados pela consciência, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Jesus não tinha pecado. Ele não tinha pecado algum. E quando ele disse: Quem não tem pecado, atire a primeira pedra, ele podia ter atirado. Mas ele não atirou, porque ele nos perdoa. Ele perdoa aquela mulher. Ele me perdoou. E ele perdoa você também. E hoje nós podemos louvar a esse Deus que nos perdoa, a esse Deus que nos dá uma primeira, uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Esse Deus que cuida de nós e nos dá força, renova nossas forças na dificuldade. Então vamos louvar esse Deus que nos perdoou. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase: tire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase: atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem
faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida profetou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida profetou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Olá, como você tem passado esse início de ano? Você já parou para pensar o quão Deus pode fazer ou o quanto Deus pode fazer na sua vida durante este ano? Queridos, desde a virada de ano no culto no último dia 31, nós fomos desafiados por Deus a vivermos este ano de 2026, um ano de uma entrega total das nossas vidas, um ano em que o Senhor ele se torne o governador dos nossos corações. E nós fomos desafiados a entender que Deus ele deseja que nós vivamos desse jeito, que nós possamos viver intensamente durante esse ano uma vida de intimidade tal em que a gente aprenda a confiar que Deus é capaz de agir de forma grandiosa em nossas vidas quando nós entregamos tudo a Ele. Afinal de contas, uma entrega total é uma vida totalmente dedicada ao Senhor, na busca de que a vontade de Deus ela se cumpra nas nossas vidas de uma forma plena e completa. A verdadeira entrega total, ela começa no nosso encontro real e verdadeiro com o Senhor, que nos conduzirá a uma vida de obediência. Foi exatamente isso que a história de Abraão e Isaque nos mostra ali em Gênesis, no capítulo 22. Abraão, ali no versículo 3, ele tem um encontro com o Senhor, e esse encontro revela a vontade de Deus na vida dele, através da ordem que ele mesmo havia dado a Abraão. E aqui vem uma reflexão para a minha vida e para a sua vida. Todas as vezes que nós temos um encontro real, verdadeiro e genuíno com o Senhor, Ele nos guiará para o centro da vontade dEle, para o caminho que Ele tem preparado para nós. Eu vou fazer a leitura aqui do texto mais uma vez, e é um texto longo, mas eu peço para que você acompanhe essa leitura e que essa leitura possa servir não somente como base para esta meditação, mas também seja uma leitura que mexa profundamente com o teu coração a respeito de entregas que você precisa fazer diante da presença de Deus. Vamos acompanhar a leitura lá em Gênesis, no capítulo 22, a partir do verso 1, que conta a história ali, onde Deus manda, que Abraão fosse sacrificar o seu filho, a quem ele amava, Isaque. A palavra de Deus vai dizer que, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. E então Deus disse: tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei.
Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. E depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu um lugar ao longe. E disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. E depois de adorar, nós voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse ao seu pai, Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. E Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar. E quando chegaram ao lugar em que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. E então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora eu sei que teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto, e foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá, e por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. E pela 2ª vez o anjo do Senhor clamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como areias da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigo, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. E então voltou Abraão aos seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra e ela possa trazer lições preciosas aos nossos corações. Queridos, a lição que nós aprendemos lá no dia 31 foi que Deus ele prova o coração daqueles que caminham com Ele. Por isso que quando Abraão tem um encontro ali naquele lugar com o Senhor, a palavra de Deus diz que Deus põe à prova a Abraão, o seu servo. Queridos, quando nós olhamos para essa realidade, existem situações na nossa vida em que nós estaremos por uma prova. E essa prova, às vezes, exigirá de nós uma entrega, da mesma forma como foi com Abraão. Abraão era o filho a qual ele amava, tinha um sentimento especial, talvez significasse tudo na vida de Abraão. E mesmo assim, lá no final o anjo diz: você não me negou o seu filho. Queridos, quando nós desejamos entregar tudo que temos e somos nas mãos de Deus, o Senhor sempre nos honrará com a sua fidelidade, com a sua provisão em nossas vidas. Agora, quando eu olho para essa história, eu aprendo uma outra lição. E a lição é que a entrega verdadeira se manifesta em obediência prática. A entrega verdadeira exigirá de nós sempre algo prático, uma decisão real que vá influenciar aquilo que nós estamos fazendo. E no caso de Abraão, a obediência foi algo extraordinário. O texto em Gênesis 22:3 vai dizer que na manhã seguinte, Abraão levantou-se e foi na direção da ordem de Deus, naquilo que o Senhor havia dito que ele fizesse. Queridos, depois do encontro com Deus, não existe nenhum registro de reclamações, de murmurações
por parte de Abraão, nem mesmo adiamentos ou dados justificativas. Abraão, ele simplesmente levanta e obedece ao Senhor. Hebreus, na galeria dos heróis da fé, apresenta Abraão ali como este homem obediente, que ele até mesmo acreditava que o Senhor poderia ressuscitar Isaac. Queridos, a fé de Abraão, ela vai trazer ensinamentos para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos aprender a confiar unicamente em Deus. No mundo em que vivemos, existem muitas ofertas de confianças, às vezes na nossa própria sabedoria, no nosso próprio sustento, talvez nas nossas finanças, na estabilidade da vida aparente que este mundo nos proporciona. Mas Abraão, ele abre mão de tudo aquilo que ele tinha, de todas as coisas, até mesmo do próprio filho, para que ele, em obediência prática, pudesse cumprir uma entrega total nas mãos do Senhor. A entrega que Abraão fez no coração se transforma em um movimento, em uma ação concreta. Não simplesmente em palavras, ó Deus, eu sei que o Senhor está me mandando ir para aquele lugar e fazer aquilo, mas se torna algo real. A lição que temos é que nas nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor determina a nós, precisa se tornar algo prático. Nós temos que nos levantar na direção intencional daquilo que o Senhor tem nos mandado fazer. Viver uma vida completa e uma vida de uma entrega total, plena, só vai ser possível quando nós confiarmos em Deus e transformarmos essa orientação, essa determinação do Senhor em algo prático, em algo concreto para as nossas vidas. Afinal de contas, a fé verdadeira sempre produz passos reais, decisões verdadeiras, decisões que ocorram em nossas vidas trazendo mudanças para que seja cumprido aquilo que Deus, o Senhor, Ele quer. A própria palavra de Deus, ela vai dizer lá em Tiago a respeito da nossa fé, que se ela não for uma fé viva, uma fé ativa, ela se torna uma fé inútil. Ela vai dizer lá em Tiago 2,17, olha, assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta. Ou seja, uma fé sem ação, ela se torna simplesmente uma religiosidade vazia. A verdadeira vida com Deus e relacionamento com o Senhor vai implicar em mudanças para que nós venhamos a nos parecer cada vez mais com o nosso Senhor. Obedecermos a Deus sempre nos levará para a direção que Deus ele tem preparado para nós. Nós caminharmos sabendo que estamos na presença de Deus, debaixo da orientação do Senhor. Quando nós decidimos vivenciar uma entrega total, nós estamos decidindo caminhar com Deus, mesmo quando o caminho é difícil e mesmo quando o caminho ele até parece estranho, da mesma forma como esse pedido que Deus fez a Abraão. Queridos, que uma entrega total verdadeira na nossa vida, ela não seja apenas de palavras e de intenções que não se tornem reais, não somente aquilo que falamos, mas que as nossas decisões que tomamos diariamente possam ser baseadas nessa entrega total, naquilo que Deus ele tem para nós, para as nossas vidas. Você está disposto a viver essa entrega total do Senhor na sua vida? Isso vai implicar em uma obediência genuína e plena. O desejo do meu coração nessa meditação é que essa palavra encontre um lugar especial aí, pela forma como você tem vivido. Talvez há muito tempo você tenha sido desafiado por Deus, mas esses desafios não têm se tornado práticos e não têm se tornado atitudes práticas de mudanças. E que a partir de hoje a sua escolha seja uma escolha intencional de entregar o controle da tua vida, e quando Deus falar algo ao seu coração, você possa se levantar da mesma forma como Abraão se levantou em obediência para cumprir a vontade do Senhor. Eu tenho plena convicção de que se você fizer isso, você viverá essa entrega total,
conhecendo cada vez mais de perto esse Deus da provisão, que vai nos sustentar e nos conduzir para verdadeiramente aquilo que Ele tem para nós, verdadeiramente para o centro da vontade do Senhor. Que essa palavra se torne viva, se torne concreta e possa transformar não somente a sua vida, mas a realidade daqueles que estão perto de você. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de tua doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, Senhor, meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
Eu espero que você tenha sido abençoado e que essa palavra se torne viva através do seu jeito de viver a vida e que este ano você possa verdadeiramente experimentar uma entrega total nas mãos de Deus, onde você colherá frutos eternos da presença de Deus constante na nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua história.